tão genuína para nossas vidas nessa noite. Gostaria que os irmãos nessa noite estendessem as mãos para frente, para estar abençoando o seu servo nesta noite, Senhor Deus, para que neste momento, Pai, eu quero vir aqui apresentar, Pai, a vida do teu filho, o teu ungido, o teu escolhido, Pai, para anunciar esta palavra tão maravilhosa para nossas vidas. Senhor Jesus amado, venha usá-lo, Pai, de forma, Pai, grandiosa, de forma poderosa, Pai, que não seja nada dele, Pai, mas seja, Pai, da presença do Espírito Santo, Pai. Venha nos trazer, Pai, a tua palavra revelada, Pai, para nossas vidas, que venha falar em cada coração, Jesus amado, Pai poderoso e eterno. Venha usar ele, Senhor Jesus amado, Pai, Pai, na cura, na libertação, na salvação, mas venha usar ele, Pai, de forma grandiosa. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui mais uma vez na casa do Pai Todo-Poderoso. Agradeço a Deus também por ter trazido esta mensagem no meu coração. Agradeço também aos meus pastores por terem me confiado essa importante tarefa de trazer a palavra de Deus. Aleluia. Culto de jovens. A juventude, ela passa muito rápida. E por isso nós que somos jovens, na verdade todos nós devemos saber aproveitar da melhor maneira a nossa juventude. Vamos ler Provérbios capítulo 23, versículo 19 ao 22. Provérbios capítulo 23, versículo 19 ao 22. Diz assim: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões da carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a venda. Compra a sabedoria e a instrução e o entendimento. Amém? Pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Provérbios, o livro da sabedoria, nos ensina que nós devemos guiar os nossos corações por um caminho reto. Salmos, do capítulo 119, versículo 9, vai trazer uma importante pergunta: como um jovem pode manter pura a sua conduta? Esse mesmo versículo traz a resposta: vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Geralmente, quando nós falamos em aproveitar a juventude, o que vem na cabeça dos jovens é bebidas, drogas, prostituição, bailes, funks, entre outras coisas. Isso e entre outras coisas do mundo que trazem breves momentos de uma alegria passageira. Sim, as coisas do mundo são passageiras, mas existe uma linda promessa de Deus para todos aqueles que forem fiéis e obedientes à sua palavra. Existe uma promessa de uma vida eterna no céu ao lado de Jesus Cristo. Mas para ter essa vida eterna, nós precisamos ter sabedoria e discernimento para fazer somente aquilo que é agradável a Deus. Para nós termos essa promessa que Deus tem para nós, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos rejeitar as coisas do mundo e nos entregar para as coisas de Deus. Enquanto as coisas do mundo te oferecem uma alegria passageira, Deus ele nos oferece uma alegria eterna. E hoje eu estou aqui para falar que é possível ser feliz servindo ao Senhor.
Eu poderia estar agora, se eu pudesse escolher estar em qualquer outro lugar do mundo, eu ia escolher estar aqui, pregando a palavra de Deus. Não existe outra maneira melhor de aproveitar a nossa juventude a não ser servindo ao Senhor. Não existe outra maneira de aproveitar a nossa juventude a não ser fazendo a obra de Deus. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10: do teu coração a ansiedade, e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Como eu falei no começo, a juventude ela é passageira. Quando nós formos parar e pensar, ela já vai ter passado. Então nós devemos aproveitar cada momento e cada instante do nosso vigor e da nossa juventude para fazer a Deus. Eu confesso para os irmãos que eu tenho muita dificuldade de falar em público. Para estar aqui hoje eu tive que vencer uma guerra interna dentro de mim que me impedia de pregar a palavra de Deus, até mesmo por saber da responsabilidade que é pregar a palavra. Eu sempre tive muitas dificuldades nas apresentações, nas escolas, entrevistas de emprego, mas quando eu pego o microfone aqui no púlpito, algo me toca diferente. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus me ajuda. Mas para estar aqui hoje eu tive que passar por um processo, através de orações, jejum e muito estudo. Porque Josué, no capítulo 1, versículo 8, nos fala: não cessais de falar a palavra de Deus, mas antes nós temos que ler e meditar. Ou seja, antes de falar a palavra de Deus, nós temos que primeiro ler e meditar ela, para assim ter um caminho bem sucedido. Tem um versículo bíblico que me motivou muito para estar aqui hoje. Na verdade, são versículos. A história de Jeremias me motivou porque no capítulo 1, no versículo 5 de Jeremias, Deus fala para Jeremias que ele vai ter que proclamar uma palavra de julgamento contra o povo de Israel. O povo de Israel naquela época, eles criaram deuses falsos e eles serviam a outros deuses e faziam tudo que não era agradável aos olhos de Deus. Jeremias ele teve uma importante e difícil missão de proclamar contra o povo de Deus. No capítulo 1, versículo 5 de Jeremias, Deus fala para ele: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, e antes de você nascer, eu fiz profeta das nações. Jeremias ele sabia que não teria uma missão fácil pela frente. A Bíblia fala que Jeremias ele sentiu medo. No versículo 6, Jeremias falou para Deus: mas Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas um jovem, como que eu vou falar contra o seu povo? No versículo 9, Deus disse para Jeremias: eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Aleluia! Jeremias ele foi obediente e ouviu a voz de Deus. Quando Deus disse para Jeremias que estaria colocando as palavras na sua boca, Deus também falou para Jeremias: não tenha medo, não tenhas medo, pois eu estou contigo. Então eu comecei a crer nessa palavra e meditar. E assim como Deus fez com Jeremias, Deus também poderia fazer na minha vida. E Deus também pode fazer na sua vida, irmão. Basta você ouvir a voz de Deus e deixar Ele trabalhar na sua vida. Eu comecei a entender que Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Pois está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: quando penso que estou forte, estou fraco. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse versículo, ele estava passando por momentos difíceis. Ele estava sendo fortemente perseguido, estava sofrendo perseguição pelas coisas de Deus, por estar fazendo a obra de Deus. Esse versículo nos mostra a fragilidade e a incapacidade humana.
o apóstolo Paulo estava pedindo para que Deus o livrasse daquilo que estava fazendo ele sofrer muito. E Deus respondeu o seguinte: a minha graça te basta. Nós podemos aprender que nós, seres humanos, não temos méritos nenhum do que acontece nas nossas vidas. E que quanto mais fraco é o homem, mais o poder de Deus é revelado. Porque Deus, Ele é mais do que suficiente nas nossas vidas. Quanto menor você for aqui na terra, maior você vai ser no céu. Eu aprendi que, além de ir para a igreja, somente ir para a igreja, nós temos também que ter compromisso com a obra de Deus. Se tem algo que eu aprendi no meu começo dessa minha caminhada com Jesus Cristo, é que nós não podemos fugir do nosso chamado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. As pessoas que me conhecem sabem que eu vim aqui para Campinas no final do ano de 2016. Logo quando eu cheguei, eu comecei a ir para a igreja, comecei a me firmar, mas sempre quando eu começava a me firmar, eu voltava para a minha cidade no interior de Minas. Mas sempre quando eu voltava, aconteceu coisas muito difíceis na minha vida, problemas de saúde, entre outras coisas. Eu posso falar em outro momento. Mas sempre quando eu começava a me firmar aqui na igreja, eu voltava para a minha cidade. Acontecia coisas na minha vida que eu não entendia o porquê. Eu não entendia qual era o motivo de tanto sofrimento na minha vida. Mas eu sempre era obrigado a voltar aqui para Campinas. E como nós temos a tendência de ser teimosos, isso aconteceu comigo umas 3 ou 4 vezes. Eu sempre vinha aqui para a cidade de Campinas, começava a ir para a igreja e voltava para a minha cidade. Eu entrava, voltava para a minha cidade, mas voltava para a vida que eu tinha antes, a vida do pecado, e me entregava às coisas do mundo. Mas por algum motivo Deus me fazia voltar aqui para Campinas de novo. Eu não conseguia entender as dificuldades que eu estava passando, mas na verdade era culpa da minha teimosia. Por algum motivo Deus queria que eu estivesse aqui. Aleluia! E eu sempre desobedecia a Deus e paguei muito caro por isso, com sofrimento e muitas outras coisas que eu tive que superar pela graça e misericórdia de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que o deserto faz parte do nosso caminho. Nas nossas vidas nós temos que passar por processos que muitas vezes deixam cicatrizes. Mas essas cicatrizes são marcas da nossa superação. Esses processos, por mais demorados que eles sejam, eles nos levam à nossa vitória. Mas para isso nós precisamos ser obedientes a Deus e seguir o nosso chamado. Porque de uma hora ou outra, nós vamos estar onde Deus quer que nós estejamos, não no lugar que nós queremos. Muitas vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos. Mas nós precisamos ter humildade e seguir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Para não ficar só no meu testemunho, nós também temos um exemplo bíblico de Jonas. Jonas, ele recebeu uma mensagem direta do Deus Todo-Poderoso para ir até a cidade de Nínive e pregar contra aquele povo. O povo de Nínive, eles não eram obedientes à palavra de Deus. Eles tinham fama de ser um povo agressivo e um povo que servia a vários deuses falsos. Jonas, ele desobedeceu a Deus. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para a cidade de Tarsis, que era muito longe e por outra direção. Jonas, ele pensou que poderia fugir da presença de Deus. Ele pensou que por estar indo para uma cidade longe, ele estaria longe dos olhos de Deus. Mas nós sabemos que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipotente, ele é o Deus Todo-Poderoso. O resultado nós já sabemos. Durante aquela navegação, houve uma grande tempestade.
e todos que estavam naquela embarcação entraram em choque e ficaram desesperados. Um deles, o capitão, chegou até Jonas e perguntou o que eles deveriam fazer para acalmar o mar e a tempestade. Jonas, ele sabia que ele era o culpado daquela tempestade. Ele sabia que por causa da sua obediência, Deus estava cobrando dele. Mas por isso, eles perguntaram a Jonas o que eles deveriam fazer para acalmar a tempestade. Então Jonas falou para eles: lançai-me sobre o mar. E assim eles fizeram. A Bíblia fala que imediatamente o mar se acalmou. Então, quando eles lançaram Jonas ao mar, Deus ordenou que viesse um grande peixe e engolisse Jonas. Lá, Jonas ficou por 3 dias e 3 noites. A Bíblia fala em Jonas, capítulo 2, versículo 2, que dentro da barriga do peixe, Jonas orou ao Senhor da seguinte maneira: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e Tu ouviste a minha voz. Então, Deus fez com que o peixe vomitasse ou cuspisse Jonas em terra seca, e lhe ordenou novamente que Jonas fosse até a cidade de Nínive para levar a mensagem que Deus já havia mandado, mas que Jonas tinha desobedecido. Só que dessa vez Jonas fez diferente. Ele foi obediente a Deus e cumpriu com o seu chamado. A Bíblia nos fala também em Jonas capítulo 3, versículo 5, que os homens de Nínive começaram a depositar fé em Deus. A Bíblia fala que aquela cidade ela foi restaurada pela graça e misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. O que nós podemos aprender com a história de Jonas? Não só com Jonas, mas com os marinheiros e com toda a história em si. Jonas, no momento da sua angústia, ele orou ao Senhor. Mesmo estando dentro da barriga de um peixe, orou com sinceridade e Deus ouviu a oração de Jonas. Nós precisamos fazer da mesma maneira. Quando estivermos passando por momentos difíceis, de angústia, nós precisamos orar a Deus com o nosso coração sincero, porque Deus ele vai nos ouvir. Nós podemos aprender também com os marinheiros que, quando eles descobriram que Jonas era o problema, eles lançaram Jonas ao mar. Nós precisamos fazer da mesma maneira com os nossos problemas. Quando nós percebemos que tem algo que nos afasta de Deus, nós precisamos lançar para fora. Nós precisamos jogar para longe de nós tudo aquilo que não é de Deus. Aleluia, é desse jeito. E o terceiro ponto que nós podemos aprender com Jonas, e o principal, é que nós não podemos fugir do nosso chamado. Porque assim como foi com Jonas, Deus ele também pode usar a sua vida. Se você tem um chamado, siga o seu chamado, porque através da sua vida, muitas almas vão ser salvas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Então, ouça a voz de Deus e seja obediente com o que Ele tem para você, porque grandes coisas Deus vai fazer nas nossas vidas. Aleluia, Jesus! Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer para as nossas vidas. Quando Deus nos manda fazer algo, nós nos achamos incapazes. Nós achamos que nós não vamos conseguir. Mas nós precisamos ser obedientes, porque se Deus nos mandou fazer algo, é porque Ele sabe as nossas capacidades. Deus, Ele conhece o mais íntimo dos nossos corações. Irmãos, este é o nosso último culto de jovens do ano. E foi o ano já está acabando e foi um ano muito difícil para todos. Nós tivemos que nos adaptar a situações que nós não estávamos acostumados. Muitos, no começo, quando começou a pandemia, muitos tiveram que ficar meses em casa, muitos perderam o emprego, muitos passaram por necessidades, mas foi um ano realmente muito difícil, mas nós também temos muitos motivos para agradecer, porque por mais que tenha sido difícil, nós sempre tivemos um lugar para esconder da chuva, um lugar para esconder do sol, nós sempre tivemos um alimento para comer para a nossa família.
porque está escrito na Bíblia que o justo nunca ia mendigar o pão, e Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Por mais que tenha sido difícil, um ano difícil, se nós formos parar um pouco para pensar, nós vamos achar muitos motivos para agradecer o quão maravilhoso Deus é nas nossas vidas. Toda a nossa rotina foi mudada. Nós passamos por coisas que nós nunca imaginávamos que iríamos passar. Mas eu fiz uma pesquisa quando eu estava em casa, e em uma pandemia que até o momento que eu fiz a pesquisa tinha mais de 1,5 milhão de mortes, ou seja, mais de 1.500.000 vidas foram levadas, mas eu e você estamos aqui hoje vivos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem promessa de Deus na minha e na sua vida. Se você está aqui hoje, é porque o seu chamado é grande. E se o seu chamado é grande, ele vai se cumprir, porque está escrito em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Na hora certa, Ele vai te honrar. Por mais que esteja difícil, como está escrito lá em Eclesiastes, para tudo há um tempo certo. Nós precisamos ter paciência, porque assim como foi na minha vida, eu tive que passar por todo um processo para chegar onde eu estou aqui hoje. Eu tive que sair da minha cidade, um lugar que o meu coração queria que eu ficasse lá, mas por algum motivo Deus me trouxe aqui para Campinas. Hoje eu me sinto realizado, me sinto realizado por estar bem profissionalmente, eu estou realizando todos os meus sonhos e me sinto honrado pelas maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Eu creio que Deus vai fazer muito mais. Se você crer que Deus, Ele é o nosso Pai Todo-Poderoso e pode mudar a sua vida, seja obediente a Deus, porque por mais que o seu coração queira que você faça algo, mas se Deus quer diferente, obedeça a Deus. A Bíblia nos fala que o homem ele é incapaz de guiar os próprios caminhos. Nós precisamos confiar e entregar a Deus, porque e pedir para que Deus nos guie por um caminho reto que nos leva à vida eterna. Amém, Jesus. Deus, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Ele tem grandes planos para se cumprir na sua vida. Basta que você seja obediente. Eu vou encerrar, irmãos, mas antes eu vou falar algo que um dia eu vi, que um irmão falou e ficou gravado no meu coração e mudou a minha vida. Dizem que as pedras são fortes, mas o ferro, ele quebra a pedra. Dizem que o ferro é forte, porém o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, porém a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, porém ela é levada pelas nuvens através do processo de evaporização. Dizem que as nuvens são fortes, porém elas param nas montanhas. Dizem que as montanhas são fortes, porém o homem vence a montanha. Dizem que os homens são fortes, porém a morte vence o homem. Agora, dizem que a morte é forte, porém Jesus Cristo venceu a morte. Maior do que qualquer problema que esteja na minha e na sua vida é Jesus Cristo na minha e na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Vou chamar a irmã Maria Eduarda para estar louvando. Em nome de Jesus, amém?